um diploma de estudos superiores especializados em psicologia clínica e patológica e, posteriormente, o certificado de aperfeiçoamento em técnicas progénicas. Ainda em Paris, realizou o seu estágio na Alfred Binet Centre, um prestigiado serviço de saúde mental. Mais tarde, em 1986, retomou o ISPA e tornou-se professor auxiliar. Portanto, podemos afirmar que já se passaram cerca de 40 anos desde a primeira vez que começou a frequentar esta nossa casa. Aqui, lecionou várias unidades curriculares, tais como técnicas projetivas, terceiros e quarto anos, métodos de avaliação, estudos de caso em psicanálise, seminário clínico de dissertação, psicanálise e criatividade, claro, e seminário de estágios. Em 2008, concluiu o seu doutoramento em Psicologia, especialidade de Psicologia Clínica, pela Universidade Nova de Lisboa, em parceria com o ISPA. Daqui saíram 2 livros que representam muito bem os seus grandes amores de investigação. O primeiro livro, intitulado Temática, Perception, Test e Criatividade, Estudo Psicodinâmico, e o segundo livro, intitulado Psicanálise e Criatividade, Estudo Psicodinâmico dos Processos Criativos Artísticos. Orientou inúmeras dissertações e estágios académicos e foi também júri de um número vasto de dissertações, entre as quais a minha dissertação de mestrado em Psicologia Clínica. No papel de arguente, conseguiu tornar o dia da minha defesa ainda mais especial. Fomentou uma discussão teórica muito rica e interessante e, claro, que conseguiu transformar a arguência numa aula. Até as pessoas que constituíam a audiência e que não tinham formação em Psicologia estavam muito atentas a escutar aquela lição. Escusado será de dizer que, pelos murmúrios de algumas destas pessoas, se ouvia perguntar o que queria este professor dizer que eu sei bom e eu sei bom. Em 2015, eu e alguns colegas tivemos o privilégio de constituir com o professor um grupo de estudos psicanalíticos. Mais tarde tornou-se um grupo de supervisão dos casos clínicos. E era o nosso clube dos poetas mortos. Pelo menos era assim que eu sentia estas horas que dedicávamos a refletir sobre os casos, a imaginar os mundos internos daqueles pacientes, a sentir aqueles pacientes. Um lugar de enorme liberdade e estimulação intelectual, de amor à psicanálise, de amor pelo ser humano. Aqui aprendemos, entre tantas outras coisas, a importância da relação terapêutica e não terapêutica, o impacto da criatividade nas mudanças dos processos internos em contexto psicoterapêutico e o poder reparador da arte. Nós terminávamos estes grupos muito tarde, mas ainda assim saímos de lá revigorados, entusiasmados e sedentos demais. Resumindo, queria dizer que fomos mesmo muito felizes consigo nestes momentos e que crescemos imenso intelectual, emocional e humanamente. O professor Luís Delgado tem também várias publicações em revistas nacionais e internacionais e em vias de publicação na prestigiada Routledge encontra-se o seu livro mais recente, Psychoanalysis and the Act of Artistic Creation, a look at the unconscious dynamics of creativity. Uma compilação de 8 conferências em fóruns nacionais e internacionais. Atualmente é psicanalista titular e didata na Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica, associação fundada pelo professor António Coimbra de Matos e pelo professor Carlos Amaral Dias, e realiza neste âmbito inúmeras supervisões a futuros psicoterapeutas e psicanalistas. Antes de fechar esta sua apresentação, fiz uma pequena recolha de dados junto de vários colegas que foram seus alunos e pedi-lhes que me dissessem em associação única algo sobre si. E o que surgiu foi o seguinte, passo a citar: humano, atento ao outro, sensível, sentido do humor, cauteloso, acolhimento e escuta, irreverência, alguém que estava à frente do seu tempo e da sua posição, íntegro, sensível, tranquilizador, afetuoso, entusiasmo, sabedoria, amabilidade e enciclopédia ambulante. Por fim, queria reforçar que tudo o que aprendemos e crescemos consigo foi possível não só devido à sua imensa sabedoria e riqueza intelectual, como ao seu espírito bom vivan, mas principalmente devido à sua intensidade e capacidade afetiva, ao seu bom humor e à sua autenticidade, nas aulas, nos grupos de estudo, no bar aberto enquanto fumava o seu cigarro connosco. Esta alegria em que nos envolvia, o entusiasmo pela arte de ser psi, a segurança interna que nos propiciava para desenvolvermos um olhar clínico, entre tantas outras emoções que não tenho agora espaço para mencionar, fizeram realmente toda a diferença em cada um de nós e faz com que hoje
seja um dia intenso, emotivo e difícil. Penso que falo por muitos de nós. Muito obrigada, professor Luís Delgado. Foi um privilégio ter sido sua aluna na sua portuguesa. Eu tenho que dizer qualquer coisa, porque a Francis disse apenas metade. Uma moeda disse apenas uma face da moeda. Eu vou dizer a outra. Se um professor é importante para os alunos, pode ser importante para os alunos, não é? Os alunos podem ser decisivos para um professor. O entusiasmo, o querer aprender, o estar apaixonado por essas matérias, apaixona o professor também. Portanto, muito obrigado também a todos os que foram meus alunos, principalmente esse punhado de alunos que estavam verdadeiramente interessados e que, nas matérias, e que me galvanizaram e que deram o meu melhor. Muito obrigado a todos. Vamos então agora com... Vamos então, sim. Então, a lição que esta última lição, não é? Porque é a última lição oficial, como académico, mas é a primeira de muitas outras dentro desta matéria, não é? Porque eu vou estar por aí, como o Lopes. E então, o título: Contribuições da Arte e Literatura para o trabalho psicoterapêutico criativo. Comecemos por uma definição do professor, do amado e saudoso professor e mestre António Coimbra de Matos. A psicoterapia é um processo que visa libertar o sujeito dos entraves internos que o impedem de se direcionar rumo à sua plena realização. Portanto, à partida, esperamos que o candidato a psicoterapeuta tenha competências na relação intersubjetiva, isto é, seja uma pessoa empática, curiosa, que tenha o hábito da mente, que tenha contenção, que tenha paciência. Paciência vem do latim paciere, que significa aguentar, que seja capaz de aguentar situações mais difíceis. A formação clássica do psicoterapeuta, que é indiscutível, não é? Assenta em 3 pés, no seguinte tripé. Em primeiro lugar, a psicoterapia ou psicanálise individual, não é? A formação passa necessariamente por isto. É um sujeito, candidato a psicanalista ou psicoterapeuta, saber quem é, não é? Mapear-se, não é? Internamente. Afinar o seu instrumento de trabalho, que é a mente, não é? Os seminários teóricos são fundamentais, não é? Saber as teorias psicológicas e psicopatológicas e dinâmicas, não é? Porque não basta o senso comum para compreender profundamente o sujeito. E depois a supervisão de casos clínicos, não é? Ter, no início da sua atividade clínica, ter a supervisão, os conselhos, não é? De uma pessoa de um profissional mais experiente para o ajudar.
A arte e a literatura, a frequência da arte e da literatura podem ser uma mais-valia para um trabalho criativo do psicoterapeuta ou psicanalista. A importância da literatura para o terapeuta. Uma declaração que me parece fundamental do escritor inglês David Lodge. A literatura revela-se como o registro da consciência humana mais rico e abrangente que nós possuímos. Portanto, é na literatura que se encontra o registro dos sentimentos, das emoções, dos afetos, da relação do ser humano consigo próprio, com os outros, com o mundo. Portanto, há um manancial imenso. Exato. Eu tenho que passar aqui certas coisas, não é? À medida que entramos na era moderna, a ênfase recai cada vez mais na complexidade e profundidade do mundo mental do ser humano. Vamos fazer uma distinção entre a literatura da Antiguidade e a literatura moderna. A literatura da Antiguidade era só sobre heróis, semideuses, não é? Indivíduos que não só tinham certezas, não é? Não havia dúvidas. Para a frente é que era caminho, não é? Só a partir de Shakespeare e principalmente o Cervantes, não é? É que se começou a falar da interioridade dos seres humanos, não é? Mais até com o Quixote de Cervantes, não é? Porque com o Shakespeare eram reis, príncipes, não é? Com o Cervantes foi a primeira vez que entrou uma pessoa comum, o Quixote, que era uma pessoa comum, não é? Os romancistas são indivíduos que são capazes de construir personagens complexas, profundas, poliédricas, multidimensionais, com densidade psicológica, não é? Se virmos os exemplos dos personagens de Shakespeare, o Otelo, o Rei Lear, o Macbeth, não é? O Cervantes com o Quixote, o Gustave Flaubert com a Madame Bovary, o Tolstói com a Ana Karenina, o Melville com o Capitão Ahab da Moby Dick, da Baleia Branca, o Faulkner, o Camus, a Marguerite Yourcenar, o Conrad, o Joseph Conrad com o Mandel e procurando o senhor esqueci-me do nome. Os alter egos do Philip Roth e do Samuel, o Saul Bellow, o Saramago, etc. Se estes indivíduos conseguem construir personagens com esta profundidade e contradição e complexidade e tudo, são indivíduos que sabem do ser humano. Sabem o que é o ser humano. Importância da arte para o terapeuta. Eu vou dar o testemunho de alguns escritores e romancistas, não é? Perdão, de alguns artistas, começando pela Joana Vasconcelos. A arte permite ao pensamento e à emoção irem mais além. Portanto, há um enriquecimento e uma amplitude das emoções e do pensamento. O Tolstói. O objetivo principal da arte é expressar a verdade sobre a alma humana, expressar aqueles segredos que a simples palavra não pode expressar. A nossa função é também tentar encontrar e expressar os segredos da alma do nosso paciente, não é? O James Joyce
A arte é tão importante como a ciência no esforço de nos conhecermos a nós próprios e aos outros. Atenção que eu comparo aqui a arte com a ciência. Não é? O Paul Klee, o pintor e teórico da pintura, a arte não reproduz o visível, torna visível o invisível. É isto que nós fazemos, ou tentamos fazer com os nossos pacientes. Onde está o id, deve estar o ego. Isto é, onde está o desconhecido, deve estar o conhecido. Mas, o poeta inglês, a arte tem o objetivo de nos mostrar a nós próprios e oferecer uma imagem de nós próprios. É isso que nós tentamos fazer com os nossos pacientes, não é? Mostrar ao paciente quem é ele mesmo, não é? O pintor irlandês Francis Bacon, a arte é um método para despertar novas áreas de sentimentos, não a simples ilustração de um objeto. Não é? Despertar novas áreas de sentimentos. A Orlan foi talvez a primeira performer, ela chamava-lhe a arte carnal. A arte dela passava pela transformação do próprio corpo, com cirurgias plásticas e tudo isto nos anos 60. A primeira função da arte é incomodar o olhar, questionar o pronto a pensar. O pronto a pensar. O pronto a pensar está para o prêt-à-porter, o pronto a vestir, não é? Com o pensar profundo, sério, está para alta costura. Temos que passar. Importância da literatura para o terapeuta. Isto é, o terapeuta que frequenta a literatura pode obter mais-valias extraordinárias, não é? Porque é o que os romancistas procuram, não é? O romance como um meio de investigação profundamente séria do caso humano. Não sei quem foi o autor disto, esqueci-me. O romance como um meio de investigação. A literatura, agora o Saramago, a literatura ilumina o enigma humano. O que é isso de ser-se humano? A questão de quem somos. Milan Kundera, o romance é o terreno onde o homem moderno explora todos os cantos da sua consciência, onde se lança em busca para entender o seu lugar no mundo. George Steiner, o romance permite-nos a descoberta de regiões mais profundas de si mesmo, lugares da sua consciência que nunca tinham visitado e de cuja existência talvez nem tivessem conhecimento. Mais, o escritor israelita Amos Oz, os romances dão-nos a possibilidade de ver os personagens por dentro e não só por fora, de entrar neles, de os estudar, de os compreender em todas as suas dimensões. O escritor colombiano Joan Gabriel Vázquez, o romance é um meio de investigação sério, cá está novamente a investigação, não é? E o seu objeto é o caso humano, o humano como problema, como enigma, como mistério, como zona ignota ou desconhecida, inexplorada. Investiga o homem comum e corrente, uma criatura de complexidades, contraditória, imprevisível, ambígua, dona de uma profundidade. Agora sobre uma declaração do poeta americano Ezra Pound sobre o romance do James Joyce, o Ulisses. Este livro, Ulisses, é um relatório sobre o estado da mente no século XX. O Joyce é um cientista literário. Depois há aqui uma coisa interessante. A ciência funciona por demonstrações.
a literatura funciona por demonstrações. A ciência funciona por demonstrações, não é? O método científico, não é? Há um problema, por A mais B, tal, demonstra-se que é isto ou aquilo, não é? A literatura funciona por demonstrações. É uma palavra que não existe, mas passa a existir, não é? Mostra um caso particular e dá-o a conhecer numa dimensão humana, não é? Por exemplo, a Guerra e Paz do Tolstói, a invasão da Rússia, a invasão napoleónica da Rússia. Houve as batalhas tal e tal, morreram não sei quantos e tal, houve isto e aquilo, não é? A literatura mostra um caso, por exemplo, Guerra e Paz, uma série de personagens, de famílias, e mostra o que essas famílias passaram durante a invasão napoleónica. O Stalin dizia que morrerem 100.000 pessoas é uma estatística. Morrer uma pessoa é uma tragédia, não é? Para a ciência funciona estatisticamente, a literatura funciona com casos particulares. O Freud, sobre a obra do Dostoiévski, a sua obra pode ser uma sonda para explorar as profundidades do ser humano. Portanto, temos muito a aprender com estes escritores e artistas que se dedicam a investigar o humano. Desde o início que a psicanálise está ligada à literatura. O Freud esteve sempre ligado à literatura, desde a literatura da antiguidade à literatura moderna. Se o Freud não tivesse lido Sófocles, não é? O Rei Édipo, talvez que a pedra angular da psicanálise, que é o complexo de Édipo, não tivesse aparecido. Não é? E leu o Shakespeare, o Goethe, o Schiller, o poeta Hölderlin, o Thomas Mann, o Schnitzler, o Romain Rolland, o Zweig, o Stefan Zweig, e há uma troca epistolar extraordinária entre eles, não é? O Freud escreve isto: os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta. Estão bem adiantados de nós, gente comum, no conhecimento da mente. Aonde quer que eu vá, descubro sempre que um poeta, ele chamava o poeta aos escritores, que um poeta esteve lá antes de mim. Além disso, era um colecionador de arte, mas só de arte da antiguidade, greco-romana, egípcia, exato. Temos que passar, por exemplo, no romance O Delírio e os Sonhos na Gradiva, do William Jensen, não é? Ele vê aí as bases da sua teoria da psicose. Ora bem, vou falar dos dois movimentos que levam à leitura. Não é a leitura, agora volto um bocado atrás, não é a leitura da antiguidade, não é? Porque, como eu disse há bocado, os personagens eram heróis, a gente comum não existia, não havia o sentimento de identidade, a gente comum estava misturada na comunitas, na comunidade, não é? Eram só os heróis, os tais semideuses. O que levou o escritor peruano, o Mário Vargas Llosa, peruano, a dizer que a complexidade psíquica destes personagens heróicos era a mesma
era a mesma complexidade dos seus cavalos. Portanto, eram seres não contraditórios, não profundos, enfim, sem grande complexidade, bidimensionais talvez, e não tridimensionais. E então, há dois movimentos que levam à leitura. Para isso, temos que ter em conta esta frase do Eliot: a espécie humana não suporta demasiadas doses de realidade. Não é? A literatura e a arte, devido a isso, não é? A literatura e a arte, em geral, permitem-nos sair das nossas estreitas identidades e podermos viver por momentos outras identidades. Quer dizer, a nossa identidade, por vezes, sufoca-nos. Não é? Estamos formatados fisicamente para sermos homem, mulher, agora já nem tanto. Mas para vermos as coisas só de uma maneira, sentirmos as coisas só de uma maneira, isto muitas vezes sufoca-nos, é uma prisão e precisamos de sair dela, não é? Não é por acaso que apareceu a arte, que aparece a literatura, que apareceu o álcool, que aparecem as drogas, para nós podermos sair por momentos de nós próprios, não é? Portanto, há um movimento de libertação de si. Portanto, a literatura é um método que permite a identificação com outros seres, outros sentimentos, outros tempos, outras culturas, outras geografias, outras experiências que a realidade não nos permite. É impossível, não é? Quem diz isto é a escritora polaca Nobel da Literatura, aqui há 3 ou 4 anos, Olga Tokarczuk. Mas há um movimento contrário que nos leva a lermos. O Kafka dizia: eu leio para fazer perguntas. Os grandes livros questionam-nos. Descobrimos, por comparação com os personagens e com as circunstâncias, desvendamos, tiramos as vendas que temos sobre nós próprios. Sem elas, não seríamos capazes de pensar quem somos. Esta frequência, através da arte e da literatura, com o diferente de nós, permite-nos facilitar a compreensão de outros seres que nós consideramos patológicos, que têm outros modos de pensar e viver que nós consideramos patológicos. Aqui uns anoréticos, aqui um colecionador compulsivo de sapatos, aqui uma cena, há aqui 4 pessoas, uma cena sexual diferente, fora da caixa, alternativa, que nós consideramos perversa, muitas vezes, não é? Temos mais facilidade em compreender estas pessoas. Aqui um hipocondríaco, um heroinómano, aqui uma cena ordálica, psicopática, aqui um obsessivo compulsivo. Teremos talvez mais facilidade em compreender estas pessoas diferentes de nós. Tem que ser rápido, não é? Um quadro de Velázquez, do pintor renascentista Velázquez, sobre o Papa Inocêncio X, e depois um estudo sobre esse quadro do pintor irlandês Francis Bacon, não é? Mas no primeiro, no Velázquez, é um quadro realista, não é? De tal modo que o Papa, que o encomendou, quando o viu pela primeira vez, disse troppo vero, demasiado verdadeiro, não é? E o que é que representa? Representa um monarca da Igreja, não é? Com todo o seu vestuário papal, real, não é? Os seus atributos reais, com um ar de serenidade, confiança, amor, sabedoria, não é? Mas
O Bacon investigou não sobre o Papa, mas sobre o homem, o Giancarlo Panfili. O Papa é a persona, a pessoa era o Giancarlo. E era um homem que vivia absolutamente num estado de catástrofe interior sobre o mundo em que vivia, um mundo de guerras, de assassinos, de violência, não é? Então o Bacon fez uma série de estudos, não sobre o visível, mas sobre o invisível, o que ia dentro dele, não é? E vê-se um homem há aqui certas semelhanças ainda, há invariantes com o produto inicial, não é? Mas um homem em cada livro, caged in the dark, enjaulado, como dizia o Bacon, enjaulado na escuridão, em cada livro, gritando, vociferando, não é? Isto, depois há uma série de... Portanto, isto continua, não é? A catástrofe continua, não é? Portanto, isto é interessante porque nos dá muitas informações e explica bem a teoria das transformações do Wilfred Bion. Temos que seguir, porque estamos submetidos a uma ditadura do tempo curto. Temos que passar aqui. Agora. Não, temos que passar. Não, aqui. Temos dois quadros, duas telas, não é? A primeira do Claude Monet, uma pintura impressionista, não é? E ao lado temos uma pintura do Kandinsky, instrumento de corda negra, não é? O público, o receptor destes quadros, tem duas atitudes diferentes na percepção deste quadro, na apreciação deste quadro, não é? No primeiro, terá uma atitude mais passiva. Deixa-se impressionar passivamente, tipo película fotográfica, não é? Pela tela. Ao passo que no outro quadro, não é? Expressionista, não é? Tem que ter uma atitude perceptiva muito mais ativa, não é? Muito mais ativa. Não é? Tem que interpretar isto, onde é que está a viola e as cordas, como é que é isto, mas há aqui umas coisas que parecem notas de música, é muito mais complicado. Não é? Tem que ter uma atitude quase que como o sujeito que está diante de um cartão Rorschach. Não é? Ora, isto envia-nos para a escuta passiva e a escuta ativa. Não é? E a escuta terapêutica é uma escuta super ativa, não é? Aqui, agora, eu recebo médicos, eu recebo muitos médicos no meu trabalho terapêutico e isso é conversa. A psicoterapia, a psicanálise é conversa. E eu, pois é conversa. Não é? Mas é uma conversa altamente especializada, se for bem feita. Não é? Uma conversa em que é uma escuta, em que o terapeuta tem que estar atento ao que o paciente diz, ao conteúdo manifesto, ao conteúdo simbólico, o que ele quer dizer com aquilo. Não é? Tem que estar atento simultaneamente a si próprio. Que pegada que o outro deixa em mim, que é que eu sinto. Tem que estar atento às teorias que ele estudou, portanto é uma conversa altamente especializada. Assim como o seu doutor, cirurgião, não é? Não é só cortar e retalhar como os homens do talho. É cortar e retalhar com sabedoria, não é? Temos aqui um quadro do Cruzeiro Seixas, um quadro surrealista, e depois temos aqui um desenho de um ser, enfim, de um sujeito anónimo, não é? Portanto, o quadro do Cruzeiro Seixas, não é? À partida
perturba-nos, não é? Porque parece que há ali uma incoerência naquele amontoado de partes do corpo, não é? Mas, passado um bocado, nós vemos aqui uma certa harmonia. Porque há aqui linhas, designadas linhas de beleza, ou psicanaliticamente linhas reparadoras, não é? Que dão uma coerência interna e uma harmonia ao quadro. Ao passo que neste desenho aqui, não é? Há claramente um ataque ao corpo. Não há reparação. Aliás, quando eu mostro isto às pessoas, não é? As pessoas, olhando para o desenho da direita, fazem imediatamente isto ao olho como se sentissem atacadas, não é? Portanto, podemos dizer que a mente do artista que fez o quadro da esquerda, não é? Estava na posição depressiva, ao passo que este desenho é feito na posição esquizoparanoide da mente, não é? Portanto, tudo isto são coisas só para dizer que alguém que esteja a frequentar a arte e tudo pode aprender estas coisas, não é? Não. Olha, outra coisa interessante. A escritora belga, francesa. Estou? Alô, alô? Deve ter desligado qualquer coisa. Estou? É, não. Sim. Podes continuar, já daqui. Sim? Ok. Então, vamos lá. A escritora francesa Marguerite Yourcenar, ela dizia que os romancistas são sempre bons observadores dos tipos humanos. Os psicoterapeutas também têm que ser bons observadores, não é? Aliás, o Bion dizia que quando alguém entra no meu gabinete, no meu consultório, tudo é importante, não é? A maneira de vestir, a posição, os acessórios, etc. Não é? Nós podemos treinar isto, não é? Através de fotografias como estas, não é? E então, olhando para aqui, há algo que imediatamente nos perturba, não é? Há algo que é uma contradição imensa, não é? Porque é uma mulher que tapa uma parte do corpo, é um hijab, não é? Hijab. Um hijab, não é? Tapa uma parte do corpo, não é? Mas mostra outra parte íntima, o peito, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa da ordem do contraditório, do inconciliável. Se há inconciliável, é porque as coisas que são contrárias uma da outra, isto reenvia para uma mente partida, não é? Uma mente que está partida, não é? Fraturada, em termos técnicos, clivada, não é? Se a mente está clivada, está partida, isso dá dor, sofrimento. Talvez o sintoma deste sofrimento seja o sangue que sai do mamilo. Não sei se vem aí. O sangue que sai do mamilo, não é? Portanto, poderíamos fazer duas hipóteses, não é? Clínicas, que era esta mulher, maternidade zero, não é? Não se alimenta uma criança com sangue,
com sofrimento, com angústia, está-se a intoxicar a criança, não é? E talvez que a sexualidade seja fria, não é? Podíamos, se houvesse tempo, continuar com outros exemplos, não é? Aqui, a capacidade negativa, conceito que o Bion foi buscar a um poeta, ao Keats. Foi buscar, mais uma vez, vão buscar coisas a quem sabe, não é? E então temos aqui várias coisas que nós não percebemos bem, não é? Sei lá, este ser aqui, isto é uma pintura do Francis Bacon, não é? Este ser aqui, que não se sabe se é humano, se é animal, se calhar é um bicho-homem, como dizia o Aquilino Ribeiro, uma mistura de bicho, de animal e de humano, mas ele está a urrar, há aqui um sofrimento. O que é que será um sofrimento? Porque ele não sabe quem é, se é um animal, se é um bicho, porque lhe falta uma parte do corpo, porque há uma dor física porque está com um pé assente em espinhos, não é? Ora, o terapeuta também muitas vezes não compreende o que o paciente está a dizer, o sofrimento do paciente, e não pode entrar em ansiedade interna. Tem que ter a capacidade de se aguentar com o não saber, sem entrar em ansiedade e começar a dizer coisas só por dizer, que normalmente são asneiras, não é? Aliás, na vida, nós temos que aguentar aquilo que não sabemos. O mistério. A vida está cheia de mistérios, coisas que a gente não sabe. Não sei se estou com um aspecto bom, como dizia a senhora reitora, mas eu não sei se tenho qualquer coisa de má cá dentro. Não é? Não sei se ao sair do ISPA passa um autocarro e me esmaga. Então, temos que viver com o desconhecido, com o imponderável, sem entrarmos em aflição. Só os loucos é que não têm dúvidas, só têm certezas. Pronto. Ok. Vamos continuar. Aqui. Um quadro do Van Gogh, um par de botas. Não é? Para ninguém que esteja a apreciar este quadro pode ficar por par de botas, não é? São botas novas ou são botas velhas, foram compradas, são botas falsas compradas ali na Feira do Relógio em Carcavelos, eles foram comprar, não é? Quer dizer, tem de sonhar, não é? O que é que essas botas representam, não é? Quem foram as botas, não é? Isto reiria para o trabalho, para a canseira, para as ilusões, as desilusões, para a doença, para a morte, não é? Capacidade de referir, não é? Que o terapeuta tem que ter, não é? Tem que ser capaz de sonhar o paciente, não é? Exato. E nós podemos aprender com a arte, não é? Temos que passar aqui, que é uma pena. Duas obras da Joana Vasconcelos, não é? Marilyn, à esquerda, não é? São dois sapatos de mulher magníficos, não é? E à direita um lustre capaz de estar no salão do maior palácio. Esteve em Versalhes, esteve na Ajuda e noutros palácios, não é? Agora, o extraordinário é saber que estes sapatos maravilhosos foram feitos com tampas de panelas e que este lustre magnífico foi feito com tampões higiênicos.
Portanto, houve aqui um trabalho de transformação de coisas que pertencem ao mundo da mulher, coisas desvalorizadas, coisas para esconder, coisas que se envergonham, foram transformadas em coisas sublimes, não é? Estamos na valorização narcísica, no trabalho de valorização narcísica, que é o nosso trabalho como terapeuta. Linguagem de êxito, do Bion. Language of Achievement. Mais uma vez ele foi buscar isto ao poeta Keats, não é? Que é a linguagem, é uma linguagem que é capaz de nomear aspectos que ainda não foram nomeados, não é? Ou uma linguagem capaz de ter êxito, não é? Temos aqui o Freud com a sua máxima, onde estava o id, deve estar o ego. Onde estava o desconhecido, deve estar o conhecido. Portanto, uma máxima de um projeto terapêutico de cura das neuroses, não é? Mas também um projeto civilizatório, não é? Linguagem de êxito. A ciência também tem a sua linguagem de êxito. Temos aqui o Einstein com a sua célebre fórmula da teoria da relatividade: energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, não é? Isto é a linguagem de êxito, é um exemplo da linguagem de êxito da ciência. Temos aqui em cima uma imagem que correu o mundo com banda sonora, que foi na altura da queda do muro de Berlim, não é? O violoncelista soviético, na altura soviético, Rostropovich, não é? Tocando extasiado uma suíte de Bach, não é? De costas para o muro de Berlim. Quem esteve lá diz que foi a coisa mais extraordinária que podia ter acontecido na linguagem de êxito. Temos aqui o Kafka, toda a sua obra é uma linguagem de êxito sobre o sentimento de impotência, não é? Literatura e linguagem de êxito na psicoterapia. A literatura fornece-nos frases, não é? Que podem ser utilíssimas no trabalho psicoterapêutico, não é? Uma do Francis Scott Fitzgerald, escritor americano, não é? Havia um homem que, portanto, um homem já com uma certa idade, não é? Dos 50 e muitos anos, com um sucesso terapêutico, um sucesso profissional ótimo, mas que era um solitário, trabalhava, não é? E depois chegava a casa, era o vazio, não é? E eu disse-lhe, ao entardecer, todos precisamos de alguém. O entardecer não é só o entardecer do dia, o entardecer da vida. E isto ficou-lhe, esta frase ficou-lhe, não é? Aliás, o Bion dizia que na psicanálise e na psicoterapia a linguagem vulgar não dá. Temos que ter uma linguagem de certo modo abstrata, não saturada, não é? Não saturada, uma linguagem algo poética até, não é? Assim como a literatura tem um tipo de linguagem que não é a linguagem vulgar, e a ciência tem a sua própria linguagem, não é? Outra, uma pessoa dizia, não sei se eu vim para aqui só para pensar, estou farto de pensar, serve para quê? Eu dizia, não pensar não muda nada, mas nada muda seu pensamento. Também ficou, estão a ver? Outra ainda que...
Bem, vários. Vamos lá a sério. Portanto, a linguagem de êxito, a linguagem de... Temos que passar isto. A nova relação, não é? A relação terapêutica de cura não é tanto pela fala, é principalmente por uma nova relação que se constitui, não é? Porque se o paciente adoece devido às relações tóxicas ou insuficientes, ou excessivamente suficientes, não é? Se adoece por isso, será numa nova relação mais sanígena que ele pode recuperar, ou curar-se, entre aspas, não é? Características da nova relação. Uma relação tem que ser uma relação mais real, mais próxima, mais verdadeira, mais simétrica, não é? Isto vai, em certa, não, em muita medida, contra as relações, contra o sétimo psicanalítico clássico, não é? Em que havia uma excessiva sobriedade do psicanalista, portanto, uma excessiva distância, não é? Havia uma assimetria imensa, não é? Do psicanalista com o estendido no divã, não é? Tem que ser mais simétrica, mais real, não é? Um interesse autêntico e uma aposta no sujeito. O sujeito tem que sentir que o terapeuta se interessa verdadeiramente por ele. Não é um burocrata que está ali para o ouvir e se calhar olhar para o relógio para ver quando é que ele se vai embora e lhe paga a sessão, não é? Um verdadeiro interesse e uma aposta no sujeito, não é? Estar atento aos talentos do paciente, não é? E reforçar um amor incondicional, sem exigências de retribuição, não é? Isto é importante. A importância do sonho-projeto, isto é, como dizia o Coimbra de Matos, estar a conduzir o carro de sessão, e estar a olhar demasiado para o retrovisor, para o passado. Temos que olhar para o futuro. Portanto, não ficar atascado na reinterpretação do passado, mas podermos propor ao sujeito, orientar o sujeito para hipóteses definitórias do futuro, projetos do futuro, não é? Ok. Já agora, e muito rapidamente, que eu já me estou a esticar, esta frase da Olga Tokarczuk. O romance cria a nossa noção de indivíduo, ensina ao leitor a sentir empatia. Os personagens, a empatia é pôr-se no lugar e nas circunstâncias dos personagens, não é? Sensibilidade e curiosidade sobre os outros obrigam-nos a questionar as nossas crenças mais firmes e, ao fazê-lo, a descobrir-nos. Agora é interessante o Tolstói. O artista, para poder influenciar os outros, deve procurar, portanto, deve ter interesse genuíno. A sua obra é uma busca. Se já encontrou tudo e sabe tudo, e apenas emite doutrinas, ou se diverte deliberadamente, não exerce qualquer influência. Só quando procura, o espectador, o ouvinte, o leitor se unirão a ele na busca. A mesma coisa para o terapeuta. Só quando o terapeuta ou psicanalista se interessa verdadeiramente pelo sujeito, está ali numa busca, numa investigação séria e genuína, é que o paciente se une ao...
Quando o terapeuta começa a emitir teorias ou tal e só postar, desinteressa. Isto daqui. Para terminar, novamente não. A máxima do Rui Matos: a cabeça na lua para sonhar, o pé na estrada da realidade em direção ao futuro, o olhar nos outros para a cooperação e não para uma relação de competição. Cooperação, não é? E lembro novamente a definição de psicoterapia: é um processo que visa libertar o sujeito dos entraves internos que o impedem de se direcionar rumo à sua plena realização. Então, eu vou-vos mostrar agora, para terminarmos, um vídeo, não é? E recorrer à arte, e então, reparem, prestem atenção, é um vídeo que eu vejo como uma metáfora da relação psicoterapeuta, não é? E vejam nos personagens uma relação de cooperação criativa, relação de cooperação, com alegria, com confiança, com entusiasmo e genuinidade. São genuínos, não são postiços. Quando ouvirem ou lerem emborrecer, é o pensamento a adoecer. Quando ouvirem falar de muito pesado, é a depressão. Quando ouvirem falar de poesia, dar ao sujeito, ao paciente, o sonho, projetos futuros. Quando ouvirem falar em sabedoria, pensem no pensamento saudável, no pensamento maduro. Quando ouvirem falar em tirania, estamos na psicopatologia. A psicopatologia, a doença, é a compulsão da repetição, não é? Ou o automatismo da repetição, como dizia o Freud, não é? É uma perda da liberdade. A doença, seja ela física ou psíquica, é sempre uma perda da liberdade. Quando ouvirem falar de rebeldia, temos a luta pela libertação. Quando ouvirem falar de teimosia, temos a resiliência. Temos a resiliência, o aguentar. E quando ouvirem falar de utopia, referimos à plena realização de si, sabendo que a utopia nunca é um destino de chegada, é apenas uma direção no sentido do crescimento e maturação do ser humano. A utopia é sempre uma direção, não é? E então, se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra renuncia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue
o tambor e o dançar. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. Obrigado. Obrigado. Não,